Então hoje, pessoal, eu tô num lugar diferente, né? E me surgiu todo o tema do ponto de encontro. Então, assim, para quem não me conhece, meu nome é Rosana Lashley, eu trabalho como health coach e já há mais de 5 anos. E há pouco tempo eu fiz uma formação que foi a cereja do bolo, que foi a formação da Coach Heal Your Life. E isso cada vez mais tem me empoderado o quanto é importante a gente dividir o nosso conhecimento, o quanto é importante a gente passar a nossa força. E quanto mais, né, é a lei da natureza, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. E o trabalho, esse trabalho baseado na metodologia da Louise Hay é tão grandioso porque a gente vê resultado no nosso dia a dia. Primeiro porque a gente faz um trabalho com a gente mesmo, né? Então, esse processo de crescimento, ele tem que partir da gente. E isso é constante, porque a nossa vida, ela não é uma coisa linear, ela está sempre em evolução. Esse é o nosso trabalho aqui no planeta Terra. E nessa semana, né, esse tema surgiu porque eu estava passeando aqui com a minha neta. Eu moro em Nova York, mas passo um período, né, pelo menos uma vez no mês eu venho aqui para Flórida. E eu passo um período aqui, nesse momento estou aqui na Flórida, em Tampa. E passeando com ela, ela falou assim: ai, vovó, eu tenho medo desses bichinhos. Porque a gente vai andando e assim, eu tô no meio, eu falo que eu tô no meio da natureza, perto do oceano. Então a gente brinca muito que a gente tá na floresta. E aí me surgiu uma questão, que é essa questão do medo. Você tem medo do quê? Essa foi a minha pergunta para ela e foi o tema da nossa live de hoje. Então, quando eu fiz essa pergunta para a Emanuela, ela tem 4 aninhos, ela falou assim: vovó, eu tenho medo porque eu não conheço esse bichinho. Porque a gente vai andando e tem um monte de lagartinhas, né, pequenininhas. Então a gente vai andando e ela passa rápido. E a gente estava caminhando e essa lagartinha passou rápido, ela deu um pulo para trás. E eu falei: mas você tá com medo do quê? Vó, eu tô com medo desse bichinho, ele pode subir. E aí ela entra num processo de imaginação fantástico na nossa perna e ficar picando. E aí eu explicando para ela que a natureza, né, faz a casa dos animaizinhos, e que se a gente não faz nada para eles, nada vai acontecer, né? Então o que nós temos é que respeitar. Não sei se dá para visualizar aqui, mas é um lugar muito lindo que a gente tá, sabe? Olha isso. É um lugar muito arborizado. Ali na ponta, ó, nós temos um bosque, né? Foi exatamente ali nesse bosque que eu tava passeando com ela. E eu explicando para ela. E toda explicação para uma criança, e aí a gente vê bem o trabalho da Louise Hay como é grandioso, parte do que você deixa na infância, na memória dessa criança, que é o que a Louise Hay trabalha o tempo inteiro com a gente, que é a nossa criança interior. Muitas das nossas crenças, elas vêm desta fase de infância. Dos 3, a Luísa coloca muito entre 3 e 5 anos, e eu gosto de aumentar um pouquinho, né, dentro disso do desenvolvimento infantil, que é essa primeira infância, o primeiro setênio, que é de 1 até 7 anos. Então, assim, eu procuro sempre trabalhar com histórias. Então, qualquer problema de comportamento é fundamental a gente... como que a gente vai falar para essa criança? E como que eu ia falar do medo para ela? A primeira reação foi a natureza, a casinha a casinha dos animais, nós precisamos respeitar a natureza. E aí a gente começa a perceber que é isso mesmo. O quanto nós respeitamos a natureza. E o medo, ele vem desta primeira infância. Então, a maneira como eu abordasse o medo para ela é a forma que iria ficar marcado na memória dela. Então, a importância da gente entender o que está acontecendo, como que esse medo chega
e como que ele, né, da onde ele vem, é super importante. Então, eu vou iniciar essa live contando uma história para vocês, que é uma história infantil e para adolescência também, que fala sobre o medo. E eu achei importante trazer para vocês, porque essa historinha eu contei para a Emanuela, e o que eu quero mostrar aqui é essa importância da gente entender da onde vem as nossas emoções, que é o que Louise Hay fala. Então, nessa questão do medo, trabalhando com a minha neta, ali ficou, para mim, foi nítido, que eu falei, nossa, olha, a maneira como eu coloco para ela, é a maneira como isso vai reverberar em toda a vida dela, porque vai ficar nessa memória, vai ficar nesse inconsciente. Então, começando essa história que eu contei para ela sobre o medo. Então, começa assim. Tenho medo do desconhecido. O desconhecido é um mundo para se explorar. Tenho medo do silêncio. O silêncio é onde te ouves melhor. Tenho medo de ficar sozinho. A coragem faz-te sempre companhia. Tenho medo da dor. A dor passa. Tenho medo também dos monstros. Os monstros também precisam de amigos. Tenho medo de ser diferente. Diferente. É bom ser diferente. Ser diferente faz parte de todo o processo. Tenho medo de me perder. Às vezes basta seguirmos a corrente, seguir o fluxo da vida. Tenho medo também do fim. Há sempre um novo começo. E assim, essas palavras dessa história foi reverberando toda a metodologia de Louise Hay. Porque a gente fica o tempo inteiro, eu tenho medo de envelhecer, eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo de ficar sozinho, que é o que fala na história, né? E esse ficar sozinho é exatamente o momento em que a gente olha um pouquinho para dentro de nós. O que está acontecendo? O que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? Que é a PEC, eu falo que é a PEC. É o pensamento, emoções e comportamento. E aí Louise Hay vem com essa questão do medo com uma seguinte questão, né? Ela fala assim, o medo é só sentimento. Esse sentimento, ele parte da onde? De um pensamento. Esse pensamento é só pensamento e pode ser mudado. Essa história, eu gosto muito de história, porque através da storytelling, a gente consegue parar e refletir. Então, cada vez que eu conto uma história e você começa a fazer comparação, né, no nosso dia a dia, você percebe o quanto de verdade traz as histórias. E para a criança, para o adolescente, às vezes a gente não tem um linguajar adequado e as histórias traz sempre um fundo moral. E é importante porque entra no linguajar daquele adolescente, no linguajar daquela criança. E aí é a importância da gente entender como a gente vai falar, né? Porque às vezes a gente age muito através dos nossos impulsos. Então, eu falo que quanto mais nós conseguimos entender a nós mesmos, e é o que Louise Hay nos ensina, mais a gente vai criando maneiras, estratégias de lidar com o outro, porque primeiro a gente usa dessas estratégias para conosco, para depois a gente passar isso para o outro, né? Então, voltando um pouquinho, aí Louise nos coloca assim, que essa situação de medo, ela parte de um espectro, tá? Então, ela começa, nós temos dentro desse espectro, a gente tem duas possibilidades, tá? Entre o amor e o medo.
Então, o que eu vou escolher? Eu escolho o amor ou eu escolho o medo? Poder de decisão. E Luísa também fala, nós somos 100% responsáveis pelas nossas ações. Então, dentro desse espectro de amor e medo, quando eu me posiciono aqui no medo, ou melhor, vamos pegar o medo aqui. Quando eu me posiciono aqui no medo, eu me posiciono de uma forma enfraquecida. É aquele momento dos mimimis, é o momento em que eu não quero sair da minha zona de conforto. E como é bom estar na zona de conforto. Então, nós temos que entender que o medo, em certos momentos, ele é bom. Mas como é que eu vou... Qual é o olhar que eu tô tendo para esse medo? Como eu estou me posicionando diante desse medo? Então, dentro desse espectro, eu quero ficar aqui, me posicionando no medo, naquela posição de, mimimi, eu tenho medo de sair de casa, eu não vou para essa entrevista, eu não quero, eu tenho medo de avião, e aí os medos vão aparecendo. E eu prefiro ficar nessa posição, nesse espectro, como diz Luiz Rey, na posição do medo, porque é a maneira como eu tô olhando. Oi, Lu, obrigado por você estar aqui, meu amor, saudades de você. Então, quando eu me posiciono quando eu me coloco nessa posição de medo, é aquilo que eu acredito, é aquilo que vai acontecer. Então, eu vou caminhando, né, nesse processo. Eu nada vou fazer porque eu me posiciono nessa questão do medo. Agora, quando eu me coloco na posição dentro desse espectro e venho do medo para o amor, e aí é toda a base da filosofia, metodologia da Louise Hay, eu me coloco numa outra visão. Então, quando eu me coloco nesse processo do amor, eu vou trabalhar o meu auto-amor. E quando eu trabalho o meu auto-amor, eu trabalho numa linha de confiança. Eu confio no meu poder interior, eu confio nas minhas habilidades. E Louise Hay, ela coloca muito assim, que é a questão da autocrítica, né? Porque a gente é um hábito, a gente vai ali a todo momento se autocriticando. Eu não sou capaz, eu não consigo, eu estudei, mas eu não vou conseguir expressar o que eu tenho para expressar. E tem uma colocação que ela coloca, tudo bem, tá com medo? Vai com medo mesmo. E cada final de palestra dela, ela coloca assim, que se ela se criticasse, o que ia acontecer? Ela, dentro desse espectro, ela ia ficar nessa posição de mimimi. Eu não consigo, eu não posso, eu sou ruim mesmo, eu não sou bom o suficiente para fazer. Então, ela terminava, cada palestra que ela terminava, ela falava, nossa, Louise, você foi maravilhosa. Você só precisa dar uns ajustes aqui e ali, e na próxima você vai estar maravilhosa. E assim foi, e ela foi percebendo que, ela conta no livro dela, que ela foi percebendo que na sexta palestra ela já estava assim, se sentindo a profissional, ela estava super bem. Então, veja, ela saiu dessa posição de mimimi, saiu dessa zona de conforto, e ela arriscou. E sair dessa zona de conforto é difícil, com certeza é difícil. E claro que o medo, ele sempre vai fazer parte da nossa natureza. Agora, como que eu vou lidar com ele? Essa é a questão. O mais importante é a gente entender como a gente vai lidar com esse medo. Quem tem medo aí de alguma coisa aqui, mas é aquele medo que impede você de fazer? Coloca aí. Oi, Ananda, tudo bem? Sabe aquele medo que a gente, quando bate, que a gente não consegue caminhar, impede? Eu lembro de mamãe, ela tinha medo de lagartixa, gente. E ontem, com essa historinha da Emanuela, né, eu lembrei dela, porque a lagartinha é bem parecida, né, com lagartixa. Mas era um medo, esse medo da minha mãe era aterrorizante. Ela não podia ver, assim, dela tremer, taquicardíaca. Então,
como lidar com esse medo? Então, essa é a questão, como que a gente lida com o medo, como que eu enfrento o medo. Então, nós podemos enfrentar esse medo a partir de uma decisão de poder, que é aquilo que eu falei, né? Desse espectro, sai daqui dessa posição de mimimi e vai para essa posição do amor. Então, a decisão que eu tenho que tomar é uma decisão de poder. Eu posso, e não ficar naquela posição de desamparo, que é o que aconteceu ontem com a minha neta, com a Emanuela. Então, passou o bichinho, veio o medo. Quem tá aqui para me proteger? Foi bem isso. Ela olhou, pulou para trás. Quem que tá aqui para me proteger? Então, a vovó tava ali perto. Ela não estava desamparada. E imediatamente eu venho com uma fala para ela sair desse espaço de desamparo, desse espaço de aterrorizante do medo. Então, qual é a decisão que eu tenho que ter quando o medo aparece? Primeiro de tudo, é o que Luiz e Rei nos ensina o tempo todo, é acolher esse sentimento, acolher esse medo e vamos conversar com esse medo, porque quando a gente foca muito, tudo aquilo que a gente foca cresce. Se eu focar no positivo, esse positivo vai crescer. Se eu focar no negativo, esse negativo vai criando, né, uma forma imensa. Então, aí como diz a historinha lá, eu tenho medo de ficar sozinho. Não tem que ter medo de ficar sozinho. É neste momento, então olha o olhar que eu tô colocando. O medo de ficar sozinho é o momento que você tem de reflexão. É o momento que você tem de reflexão para consigo. Então, quando a gente fica nessa posição de desamparo, nessa posição de mimimi, não vou sair da minha zona de conforto, eu deixo com que o medo tome conta. E não, o que a gente precisa fazer? Acolher. E aí conversa com esse medo, sabe? Vamos conversar com ele. Legal, medo, você tá aqui? Parabéns, obrigada por você estar passando por aqui e me alertar. Mas neste momento, sou eu que estou no controle da minha mente. Como Luiz e Rei nos diz, o medo é um pensamento e pensamento pode ser mudado. Então, a dica que fica aqui para vocês em relação ao medo é exatamente isso, é mudar, vamos conversar, porque para e percebe, quando a gente encara algo que nos perturba ou algo que nos está dando medo, a gente vai percebendo que ele vai perdendo força. Eu preciso encarar. E encarar o medo, na verdade, é você também fazer uma ruptura do que ficou lá atrás. Porque a maioria de nós ainda estamos ligados com algo que ficou lá atrás. Com uma fala, com um comportamento que foi ensinado, com uma crença. E tudo que ficou lá, se a gente fica ligado ali atrás, não tem como a gente caminhar. Nós precisamos seguir o caminho, seguir o fluxo da vida. Mas para seguir esse fluxo da vida, eu preciso criar esta coragem de ressignificar o meu medo. Sair dessa posição de enfraquecimento e ativar a minha força interior. Então, vamos pensar que esse poder já está aqui. A gente sabe que está aqui. E nós sabemos também que cabe a cada um de nós trabalhar este poder, fortalecer ele cada dia. Então, quando aparecer algo que te dá medo, o primeiro passo, respira fundo, né? A respiração, ela nos preenche, ela vai ativando todos os nossos pontos de poder. Respirou. A partir do momento em que você respira, que você entra em contato com esse seu poder, aí é o momento que você para e pensa em tudo que você... Por quê? Né? Por que eu tô tendo esse medo? Então, um dos maiores medos que nos assola é o medo do fracasso, né? Então, assim, eu tenho medo de fracassar. Como que o outro tá pensando? Eu tô aqui agora. O
que as pessoas estão pensando de mim? O que as pessoas estão falando de mim? Isso vai trazendo esse medo. Se eu fico com isso na minha mente, isso vai impedir que eu siga o meu caminho, que eu deixe a minha luz brilhar. E é isso que não pode, porque cada um de nós estamos aqui, ó, nesse planeta Terra, por algum motivo, e um motivo muito grande. Cada um de nós temos uma missão, temos algo a cumprir. E temos que deixar a nossa luz brilhar. Não importa o que o outro pensa, não importa o que as pessoas estão dizendo. Se você fizer com a sua fala, com o seu poder, com a sua luz, a diferença na vida de uma pessoa, você já está no processo, você já está cumprindo a sua missão. Porque quando você está fazendo a diferença na vida do outro, é porque isso já está reverberando. Essa diferença já está acontecendo aqui dentro. É a lei da natureza. A gente não pode dar nada para o outro daquilo que a gente não tem. E isso começa no nosso pensamento. Isso começa na maneira como eu me expresso. Pensa, quando você está perto de uma pessoa que não te traz confiança, você se sente bem? Qual é a emoção que reverbera em você? Agora, quando você está perto de uma pessoa que tem energia, que você automaticamente, a sua energia levanta. Então é isso. Tem que sair daqui de dentro, sabe? E a primeira questão do medo é isso, é o medo do fracasso. Então vamos aprender a trabalhar nesse olhar aqui para dentro. Né? Não importa o que o outro, vai e faça, vai com medo mesmo, como diz Louise Hay. E não se autocritique, não faça a sua autocrítica. Muda isso, reprograma, né? Então, vem um pensamento negativo, vamos fazer ali uma afirmação positiva. Depois, a segunda questão é perceber as falhas como oportunidade. Quantas vezes, vamos pensar lá na nossa época de escola, a gente tinha que apresentar um trabalho, nossa, aquilo era aterrorizante. Quem lembra disso, né? Agora é hora de apresentar o trabalho, dava aquele frio na barriga, mas tinha que ir, porque tinha alguma coisa que estava nos pressionando para isso, porque a gente dependia de uma nota. Então eu tinha que fazer, porque se eu não fizesse, a minha nota era 0, um exemplo, né? Então a gente sempre está pressionado a fazer algo. Então vamos fazer com que a pressão do amor nos motive, nos mova para esse caminho de eliminação mesmo do medo, tá? A outra questão, veja sempre o lado positivo da coisa. Então, é aquilo que eu já acabei de falar, não ficar se autocriticando, porque quanto mais a gente se autocritica, a nossa autoestima vai abaixando e a gente vai desacreditando da gente mesmo. Se nós estamos desacreditando de nós, quem vai acreditar em nós? Ninguém. Porque você precisa confiar em você, né? Então, vamos reprogramar. Veio algo de negativo que vai te dar aquele medo, o que você faz? Reprograma. Pensa algo positivo no lugar desse pensamento negativo. Porque pensou positivo, pensamento. É a PEC. Lembra dessa sigla, a PEC. Pensou positivo, esse positivo vem aqui para emoção. Essa emoção é trabalhada e aí a gente vai para um comportamento positivo. Crie sempre um plano de ação. Então, quando você cria um plano de ação, eu quero sair do ponto A para o ponto B. É um planejamento, é trabalhar em cima de um planejamento. E quando você tem um planejamento, quando você faz esse plano de ação, você fala, bom, eu estou aqui e eu quero chegar neste objetivo. Aconteça o que acontecer. Porque quando a gente tem isso firme dentro da gente, não importa o que falam, o que tiram da gente. Não importa. Você vai seguir. As pedras vão seguindo no meio do caminho. O que a gente faz? A gente pula elas.
A gente usa essas pedras para construir aquilo que a gente quer, para a gente chegar no nosso objetivo. E assim é o rio, né? Vamos pensar no fluxo. A água vai indo, ela encontra uma pedra, ela desvia, ela segue, lá na frente ela encontra outra, e é assim que nós temos que agir. Então, pessoal, o que eu quero deixar aqui para vocês hoje, acredite em vocês, tudo parte de cada um de nós. Quando nós acreditamos na nossa potência, nós somos perseverantes. E para que o medo vá embora, faça essa ressignificação. Ressignifica. Aqui é muito silêncio, mas agora vocês perceberam, né? Ressignifica esse medo, faça com que ele use, né, desse medo para algo construtivo. Então, quando a gente usa ele para algo construtivo, quando a gente usa esse medo para algo construtivo, nós vamos nos fortalecendo para seguir a nossa caminhada. Então, assim, quantas coisas na vida, né, nós passamos? Quantas coisas que ficou lá atrás e ficaram como crenças. Então é tudo isso que a gente precisa se ressignificar. E nós podemos ressignificar isso. Então, cuidado com aquilo que você também fala para o outro. Esse é um cuidado que eu tenho, porque eu penso assim, lei da natureza, né? Aqui, ó. Ela nos ensina tanto, aquilo que eu dou é aquilo que eu recebo. Então, o nosso GPS, o nosso termômetro, se eu estou correta ou não, está aqui dentro de mim. É aquilo que eu sinto. Então, o que eu não quero para o outro, o que eu não quero para mim, eu não vou fazer para o outro. Então, o que eu gostaria de escutar é o que eu vou falar para o outro, né? Então, a gente tem, assim, algumas ferramentas simples e que a gente pode usar no nosso dia a dia para que isso se torne um hábito. E quando isso se torna hábito, fica tudo muito mais tranquilo. Então, Louise Hay nos fala assim que a vida ela é muito simples, mas nós gostamos de complicar. Só precisamos prestar atenção. Atenção no que nós falamos, atenção no que nós pensamos, e nós temos o poder de construir um mundo melhor, construir uma vida melhor, ressignificar aquilo que ficou lá atrás, porque ficou, bye bye, né? Usa algumas coisas que você precisa para o presente agora, e o ponto nosso de poder é aqui agora. O que eu estou fazendo aqui agora é o que eu vou receber, é o que eu vou colher lá na frente, tá? Então, essa é a mensagem do dia de hoje. Vamos deixar o medo de lado, vamos usar mais, vamos nos movimentar mais para que a gente saia, né, desse ponto B, e nós temos essa possibilidade desse ponto A, para chegar nesse ponto B. Somos sempre perfeitos, somos, né, criação dessa natureza, fazemos parte dessa natureza, somos co-criadores, e tudo que nós fazemos é sempre para o bem. Luiz fala que através de uma dificuldade, né, nós sempre temos algo de bom, nós temos uma necessidade. E qual é a nossa necessidade? Então, nós somos o melhor que nós podemos, com a compreensão e conhecimento que nós temos agora, no momento presente. Então, use do que você tem agora, não queira fazer coisas mirabolantes. Use do que você tem agora para se melhorar, para ressignificar os medos, a ansiedade, a angústia, para seguir nesse caminho de luz, tá bom? Então, eu só quero terminar com uma afirmação, que foi a afirmação que eu fiz hoje pela manhã do dia de hoje, tá? Nesse momento, eu estou em comunhão com uma força invisível, essa força da natureza. Eu e a natureza somos um só, com essa força poderosa. Por isso, eu tenho tudo o que eu preciso.
Eu entro dentro de um espaço de possibilidade. E o meu socorro é sempre esse poder maior. A força da natureza também está em mim. Sou filha da natureza, faço parte da natureza. Portanto, eu sou o poder, e como poder, tudo eu posso mudar. A sabedoria do universo está dentro de mim. Por isso, o universo, ele zela por mim. Se ele zela pelos pequeninos pardais, ele está zelando por mim. É inconcebível que ele não zele por todos nós. Então, eu fico exultante a cada momento para manifestar esta força interior. E eu sei que eu posso. Eu não tenho medo. Eu estou aqui para receber tudo de melhor que o universo tem a me oferecer. E assim eu termino desejando para vocês um dia de muita luz, eliminando todos esses medos e deixando com que a luz de cada um de vocês brilhe cada vez mais. E que vocês saiam desse pontinho aqui A e cheguem nesse pontinho B, que é o pontinho do amor, com muito sucesso, com muita luz. Tem uma semana, o final de semana tá chegando, repleto de bênçãos, tá bom, pessoal? Beijo, beijo aqui de toda essa natureza, tá? Receba essa vibração dessa natureza linda aqui de Tampa e a gente tá junto, tá bom? Vou pedir para vocês, deixa o like de vocês, essa live vai ficar gravada lá na minha página, então depois vai lá, eu vou deixar lá gravada. Vai lá, deixa um comentário, é isso que faz com que o nosso trabalho de amor cresça, né? E esse é a nossa missão, o nosso propósito de vida, levar palavra de amor, de força e de esperança para as pessoas. Então, vai lá, deixa o seu like, deixa seu comentário, para que a gente possa fazer essa corrente de amor. E também fica no YouTube, vou pedir para vocês também, depois é só ir lá na bio, tem todas os links. Vai lá no YouTube, tem meditação, tem reflexões, tem as lives. Então, vamos fazer essa corrente de amor, né? Se a gente consegue compartilhar, a gente já tá fazendo a nossa parte, tá bom, pessoal? Beijo no coração. Obrigada, Nanda, obrigada. Equilíbrio e paz, gostei. Camilinha, Lu, muito obrigada por vocês estarem aqui. Silvia, tô te vendo agora, linda. Obrigada por vocês estarem aqui. Sem vocês, nada acontece. Eu aprendi uma palavra na África que é Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Beijo no coração de cada um de vocês. Bye, bye. Bora, vamos.